Então, eu passo a bola agora para o meu colega Oxandro aqui. Por favor, doutor Oxandro, poderia agora, na tua visão aqui, o que a gente deveria estar lidando mais como temas com os novos desenvolvedores aqui? Por favor, Oxandro. Tá bom, muito obrigado. Eu vou ficar mais com a parte, digamos assim, mais jurídica. Vou pular o capítulo 3, que foi bem abordado anteriormente, e vou ficar aqui com alguns aspectos que eu julgo que os estudantes precisam ter ciência. Eu acho que, em primeiro lugar, né, o estudante tem que entender que o marco legal é como se fosse uma constituição do profissional dos jogos eletrônicos. Né? Então, eu acho que essa também uma primeira percepção. Eu faço que a Constituição aqui, numa alusão, evidentemente, à nossa Constituição Federal, por conta daquilo na minha primeira fala. E por que ele tem que entender que tem essa visão, digamos assim, de ser uma Constituição? É quase como se eu recomendasse que todo o estudante andasse com o marco legal embaixo do braço. Por quê? Porque você vai ter, basicamente, todos os conceitos básicos e essenciais para a compreensão do seu próprio, digamos assim, do seu próprio local de fala, do seu próprio local de trabalho, de empreendedorismo. Né? Se nós pegarmos o capítulo 2, ele trabalha mais a questão das definições e princípios que orientam os jogos. E por que as definições são importantes? Por quê? Porque na linha daquela minha primeira intervenção, eu preciso definir quem somos nós. Né? Então, ali já tem a definição de quem somos nós. Então, como é que o estudante vai começar a trabalhar no setor se ele não sabe quem ele é no ponto de vista legal? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, tá, foi a criação de princípios. Princípios, né? Já vem aquela ideia de principiar, de iniciar. Quer dizer, e também tem uma ideia de pilar. Né? Então, dentro dessa perspectiva, ela diz o óbvio, né? O artigo 6º do Marco Legal ele diz o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Nós vivemos no Brasil, o óbvio precisa ser dito. Então, o que ele tem de especial no artigo 6º? Primeiro, a questão do empreendedorismo, né? Do reconhecimento e do fomento do empreendedorismo, a inovação que os jogos eletrônicos nos permitem. Por quê? Porque eu, por exemplo, aprendi que quando eu falo de jogos eletrônicos, eu não estou falando somente de um jogo, ele tem outras funções escolares, funções educacionais. Quer dizer, nós estamos falando de algo muito maior. E aí eu tenho princípios que dizem justamente isso, que eles reconhecem o empreendedorismo inovador. E isso faz com que nós sejamos inseridos num contexto que, no campo da inovação, é muito importante, que é o contexto do dinheiro, é o contexto dos recursos. Não se faz inovação sem que você tenha recursos. Né? Então, a lei, o Marco Legal, de certa forma, nos insere nesse contexto. Também dentro dos princípios reconhece algo que é essencial numa sociedade plurima como é a nossa, que é a questão da diversidade cultural. Quer dizer, chama para o marco a perspectiva de que nós estamos tratando de um elemento de cultura. Então, jogo é cultura. Né? E esse jogo, sendo cultura, ele ganha uma dimensão muito relevante, por exemplo, no âmbito constitucional tradicional. Nós temos todo um capítulo dedicado à promoção da cultura. Então, se antes desse marco legal você lia a Constituição Federal, ao tratar da cultura, e você não se via lá, agora você se vê. Agora você está lá dentro. Né? Não que antes você não estivesse, mas é que, como eu disse no começo, no Brasil o óbvio precisa ser dito. E o óbvio é, jogos eletrônicos são representações da nossa cultura. Tá? Então, esse é outro detalhe importante. Um segundo aspecto que eu digo que é importante, seria um dos principais pontos que pode influenciar na carreira, é a questão de retirar as empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos, e o Bruno aí deve saber, né, que provavelmente lá na PUC nós temos
são criados são embriões de futuros desenvolvedores de jogos, né? Nós temos um perfeito enquadramento dessas empresas. Por quê? A partir do momento que você se tornava um desenvolvedor de jogos antes do marco legal, você tinha uma dificuldade de se enquadrar. A Receita Federal não te reconhecia, né? O fisco, de modo geral, não te reconhecia, o Estado não te reconhecia, e você tinha que fazer puxadinhos legais. Né? Eu pegava daqui um pedaço disso, um pedaço daquilo, e acho que eu sou isso. Né? Agora não, está lá, consideram-se empresas desenvolvedoras, tá definido. Ninguém vai poder dizer que eu não sou uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos mais. Então, isso é importante, por quê? Porque se você está lá na faculdade, está estudando jogos, né? Quer montar uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos com outro colega seu, com quem se identificou que ia ter uma sociedade, você agora tem um espaço para isso no marco legal. Também me parece que, do ponto de vista, e isso é muito importante, Bruno, para as universidades, a definição de quem são os profissionais dos jogos eletrônicos. Por quê? Porque nós temos uma gama muito grande de profissionais envolvidos no desenvolvimento de jogos eletrônicos, e eles não são todos iguais. Cada um tem uma expertise, cada um tem uma função, e isso veio todo no artigo 7º, quando estabeleceu as definições do que é artista visual de jogos, artista de áudio, designer, e assim por diante. Isso vai ter uma repercussão muito grande, e eu vou explicar por quê. No Brasil, nós funcionamos por burocracia, como na maior parte do mundo. Né? E a nossa burocracia diz que nós temos que ter um CNAE. O que é o CNAE? É uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, hoje, o que acontecia antes do marco legal? Você ia constituir uma empresa, você não tinha um CNAE de jogos eletrônicos. Nós ainda não temos, estamos aqui na regulamentação e tal, mas teremos. E isso é muito importante, por quê? Porque você vai poder. Isso tem aspectos fiscais, isso tem aspectos de alvarás, de você se enquadrar, por exemplo, num determinados editais de fomento. Quer dizer, tudo isso vai fazer a diferença. Né? Fora a questão ainda dos profissionais que vão também poder se enquadrar na lista oficial meu Deus, me faltou o nome agora da lista, do Código Brasileiro de Profissões, né? Do Código Brasileiro de Profissões. Então, está lá, você vai poder se enquadrar, você vai poder dizer assim, a minha profissão é produtor de jogos, é testador de jogos, a minha profissão é essa. Então, me parece que isso ganha-se bastante. Também, se existe lá um dispositivo a respeito de alguns incentivos para empresas que faturem até um certo valor, quer dizer, contemplando empresas de pequeno e médio porte do setor. Então, isso me parece também interessante. A questão dos SDKs, né, da possibilidade de se regulamentar isso, de como se faz o ingresso, como se faz o desembaraço, e assim por diante. Então, tudo isso também foi trazido. Para mim, aquilo que me fez eu aprender bastante, né, o uso dos jogos eletrônicos, então está lá, não é só entretenimento, tem lá fins terapêuticos, treinamento, comunicação, propaganda. Então, tudo isso vai me permitir também, enquanto estudante, na minha carreira, poder escolher, de repente, uma dessas áreas e poder me inserir nessa área conforme a minha, digamos assim, minha maior disponibilidade. A questão do fomento, de nós podemos acessar editais de fomento, recursos financeiros, né? E me parece que o último, para finalizar, a questão do apoio à formação de recursos humanos, que vai impactar justamente nos estudantes, e como as faculdades devem revisar os seus cursos. Por quê? Porque agora, antes você tinha uma formação de recursos humanos, mas estava um pouco disperso. Agora você vai ter um caminho, porque você vai ter um apoio à formação desses recursos humanos. Né? Você vai ter um espaço formativo desse capital humano. Então, isso tudo veio. Então, essas são as contribuições que me parece que vão impactar bastante os estudantes. Por isso que, respondendo as duas outras perguntas, né,
A academia deve trabalhar melhor essas temáticas, sem dúvida nenhuma. Nós ainda temos todo o processo de regulamentação, a luta continua aqui, né, Márcio e Raquel, por conta justamente e Manu, por conta justamente da necessidade de regulamentação de diversos pontos, mas acho que o cerne está aqui, está bem posto, né? E é uma questão de tempo. Já com relação à universidade pública e à indústria de jogos digitais, me parece que a universidade pública tem que cumprir o seu papel, a sua função social no contexto daquilo que o Márcio disse. Eu aqui faço minhas as palavras do Márcio. Né? Ela tem uma função, ela tem que cumprir a sua função e, por isso, me parece que se alinhar a essas inovações é algo que é necessário. Então é isso, Bruno, devolvo a palavra. Muito obrigado, Alexandre. E já fico convite, tá? Qualquer dia a gente podia armar uma eletiva lá que se dê para toda a universidade, que a gente possa fazer juntos exatamente bem nesses temas que você levantou aqui. Acho que encaixa bem quando você voltar aqui para o Brasil, tá? Eu vou pedir aqui o fechamento com a Raquel aqui, tá? Principalmente no sentido de que agora mais uma representante da indústria aqui para falar, nossa, como que os nossos estudantes, que temas a mais que os nossos estudantes deveriam estar trabalhando, principalmente relacionados ao tema do marco legal, e até enquanto representante da Abra Games, sabe? Muitos estudantes não conhecem até a associação, e eu acho que é uma oportunidade legal de até, poxa, como que a Abra poderia também inserir esses temas? Então, dentro dessa pergunta, fique com o teu tempo aqui, esse é o teu fechamento aqui. Bom, obrigada. Eu ia falar que realmente assim é bem difícil de eu falar por último agora, porque todo mundo falou tão brilhantemente. Manu, por exemplo, estava aqui pensando, gente, Manu, ela chega aqui já tão estudada, porque ela conhece tanto detalhes de dentro do que a gente está fazendo, que ela já chega com 1000 estudos que são extremamente relevantes. Eu fico aqui com a parte residual. Tanto ela, quanto o Márcio, quanto o doutor Oxandre, como sempre, fabulosos. Eu já trabalho com eles, já tenho quase um ano, né? Então, conheço bem, sei que eles vão cobrir bastante todas as coisas que a gente poderia falar. Mas então eu vou tentar, nesse meu espaço residual, ser um pouco filosófica, que o pessoal sabe que eu sou bastante filosófica, gosto dessa parte, e eu acho que o que eu posso trazer que seria nesse resíduo aí da parte filosófica é porque grande parte do que a gente está falando em termos do que isso vai impactar para as academias tem muito a ver com a ideia da identidade de fato. O que o Marco Legal traz como identidade para o setor de games impacta no sentido filosófico que está associado com a academia, no pensar como se faz jogos. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a gente pensa assim, o que está escrito na lei é uma parte muito técnica, isso está muito atrelado só a uma parte de carreira ou de função, mas que isso, na verdade, está impactando com a nossa identidade de fato, do que é um jogo e o que é fazer um jogo, que impacta diretamente como a gente aprende a fazer jogos. E o aprender a fazer jogos passa também, em primeiro lugar, com a formação de cidadãos e de indivíduos dentro de uma sociedade. Então, questões éticas, questões de senso crítico, de senso de comunidade, de senso cívico, de como que a gente vai construir essa capacidade nossa do nosso uso, inclusive do nosso raciocínio, e de onde a gente vai colocar a nossa energia. Então, o processo educacional dentro das universidades, ele passa muito por esses aspectos, e que, portanto, o marco legal ele vai poder também ser utilizado pela academia, e aí, na verdade, é um pacto, e aí entra a questão também até da função da Abra Games, né, nisso, e da própria AC Jogos também no Rio de Janeiro, porque está todo mundo sempre trabalhando junto, a gente está em diálogo constante, cada vez mais diálogo entre a gente, porque isso é fundamental para a gente construir em conjunto, que é essa questão do o que é que a gente está fazendo para a sociedade ao se fazer jogos e como que a gente pode fazer isso para o futuro. Porque não é uma questão da gente formar pessoas para aprender uma ferramenta, para aprender a mexer
na última ferramenta de modelagem, não é aprender a mexer na última engine que está na moda agora, para que ele seja inserido no mercado de trabalho pura e simplesmente. E sim como que a gente pode fazer para que qualquer ferramenta de trabalho que venha a ser criada agora ou daqui a 10 anos, a gente saiba aplicar ela de forma que a gente leve em consideração o interesse das crianças e dos adolescentes, que seja proeminente e que isso seja levado em consideração, considerando que cada pessoa vai ter um espaço de identidade dentro daquilo que você vai trabalhar. Se você vai querer, por exemplo, se você vai querer mexer na área de narração, o que é a função de um designer de narrativa como um cidadão e uma pessoa que vai construir narrações que possam passar cultura para as crianças, passar cultura para os jovens e adolescentes, formar identidade de brasileiros. O que é a brasilidade? O que é a cultura brasileira? Como é que eu transcrevo isso para dentro de um jogo? Isso é uma ideia de um design de narrativa. Então, a questão é como que a gente vai pegar esses elementos que estão ali condensados numa lei e transcrever isso para cursos, para disciplinas, e aí vai passar também pela comunicação com o Ministério da Educação, né, com o MEC, para que a gente consiga, por exemplo, gerar uma grade curricular que não necessariamente precisa ser única, mas que ela seja básica o suficiente para que a gente consiga que todas as pessoas dentro das academias, seja na universidade pública ou particular dentro do Brasil, tenham essa formação para serem capazes de fazer isso dentro do mercado de jogos e fortalecer, de fato, o setor de jogos. E aí a gente também entra numa outra questão, que é isso dentro da realidade de cada pessoa, porque aí você vai ter as regionalidades. E aí entra também o papel muito do Márcio e de todas as associações regionais, de todas as associações estaduais, de apoio e de realmente trazer a realidade de cada um desses estados e de cada uma dessas regiões do Brasil, que vão ter realidades específicas, que vão ter capacidades específicas, que vão poder trazer riqueza da formação para todo o resto do Brasil. Então, assim, toda essa diversidade do Brasil, ela vai estar também, ela tem que estar para a par com a academia, para que a academia consiga formar isso dentro dos seus quadros, né? Então, vai ser um processo realmente da gente... A gente está num momento que toda a indústria de jogos digitais, com o marco legal, tanto antes e agora, especialmente, está naquele momento de ser ou não ser. Quem quer que eu sou? E quem quer que eu quero ser? Então, a partir do que a gente colocou olha, eu sou isso e quero chegar aqui, que é o que está dentro do marco legal. E aí a gente vai desenhando o que é, por isso que é um longo processo, que o doutor Oxandro falou brilhantemente agora, a gente vai ter um grande desafio daqui para frente, que é justamente o processo de entender o que é isso na prática, porque o marco legal, ele criou uma coisa que agora a gente vai ter que executar. E essa execução vai levar um tempo para que a gente entenda, para que a gente faça essa regulamentação, e essa regulamentação ela não está fora do espaço, ela está dentro da nossa realidade, das nossas vivências, daquilo que a gente está criando a partir de agora, do nosso ser ou não ser. Nós agora sabemos quem nós queremos ser, quem nós somos, quem nós queremos ser. Como é que a gente vai chegar nisso? E para isso a gente tem que fazer um pacto que ele é múltiplo, porque é um pacto entre as associações, é um pacto com as associações e a sociedade civil que nos apoia, como a Alana, é da academia, é das empresas, é do poder público. Todos esses têm que estar pactuados em construir essas vias do que a gente vai se tornar. E aí a Abra Games, na verdade, não só a Abra Games, mas todas as associações setoriais do Brasil, que agora também estão muito diálogo para se unirem, para trabalharem cada vez mais nisso. O nosso papel também não é só a gente fazer política dentro dos espaços de política tradicionais, seja dentro do executivo nacional, estadual, municipal, ou no Congresso Nacional e nas assembleias, mas também de ajudar na capacitação e nessa parte filosófica de trazer todos esses entes para a discussão
para a gente conseguir entender o que são esses caminhos. Então, é grande parte do nosso papel também a gente trazer para a discussão essas diversas pontes, esses diversos espaços, para que a gente possa ter um lugar ali de diálogo que seja construtivo e que seja saudável, para que a gente consiga chegar nesse entendimento e colocar, tirar do papel só o marco legal e ele ser prático, né? E a gente conseguir realmente fazer o Brasil, essa potência que a gente sabe que o Brasil é. Né? E aí é um processo que a gente vai ter que fazer junto mesmo. E eu agradeço demais, viu? Eu acho que é um espaço muito nobre e muito especial para que a gente possa avançar. Eu fico extremamente feliz de ver que o Marco Legal ele foi aprovado foi sancionado dia 3 de maio, 2 dias depois do meu aniversário. Falei, ganhei de presente de aniversário a sanção do Marco Legal. E nós estamos agora, final de setembro, não tem nem 6 meses que esse Marco Legal foi aprovado. E o quanto de coisas, de discussões, de andamentos, de reflexões que a gente tem tido de crescimento da nossa indústria desde então, é uma coisa que eu acho está sendo assim impressionante da gente ver, e eu acho que isso demonstra o quanto que o nosso setor ele é unido, o quanto que as pessoas que trabalham na área de games, elas são pessoas que fazem um trabalho sério, elas são pessoas que estão empenhadas em fazer um bom trabalho, em crescer como não só em termos de fazer grandes empresas e de ganhar dinheiro, que faz parte, é importante, mas não é o fundamental, mas de realmente terem profissões, de fazerem algo que vai trazer benefícios para a sociedade como um todo, inclusive da possibilidade de a gente ter, quem sabe, crianças, adolescentes que estão, né, em ambientes de jogos bem mais saudáveis, de criarem outros jogos que vão trazer mais cultura, que vão trazer mais educação daqui para frente. Então, é só vitória nesse sentido e também muito trabalho daqui para frente. Né? Então, eu agradeço demais esse espaço.